Criar música a partir da atividade cerebral de ratos. Esse é o objetivo de um projeto de um pesquisador ligado ao Instituto de Neurociências em parceria com a Escola de Música da UFRN. Já parou para pensar na relação entre música e neurociência? Bom, ela existe, a ponto do neurocientista Miguel Nicoleles afirmar que para entender o cérebro é preciso entender como funciona uma orquestra neural. Esse conceito, que realiza uma conexão entre o cérebro e a música, está se materializando em um outro projeto que conta com a participação do Grupo Bravo. A ideia é um desdobramento do trabalho de doutorado do professor Nivaldo Vasconcelos, que registrou a atividade cerebral de ratos submetidos a diferentes estímulos. Um animal em uma caixa escura, explorando 4 objetos ao longo de 10 ou 20 minutos. A gente tem acesso à atividade de populações de neurônios em 3 regiões específicas. Região associada ao tato, região primária associada ao tato, região primária associada à visão e a região primária associada à memória. Mesmo no escuro, mesmo sem informação visual, eu tenho informação suficiente, olhando a atividade da população de neurônios, da maneira que ela está batendo, da orquestra, para dizer, ele está em contato com o objeto A, agora ele está em contato com o objeto B. Quando ele faz o reconhecimento desses objetos, o cérebro dele começa a disparar. E esses eletrodos, eles captam uma diferença de potencial elétrico ao redor dele, do eletrodo. Captando essa diferença, que é exatamente o disparo do neurônio, então isso é registrado. O que é a informação de cada neurônio? É o momento que ele disparou, então é a batida. Se eu estivesse marcando aqui o tempo que meu dedo está batendo na mesa, é mais ou menos assim. É um instante de tempo que aconteceu um disparo. Ao invés de ter só a informação de um neurônio, a gente tem a informação de populações, de centenas de neurônios. Então ele vai pegar esses dados e escolher, a gente vai fazer medidas desses neurônios para tentar extrair parâmetros dessa maneira de bater, para que esses parâmetros sirvam como entrada para o elemento de composição. O resultado da parceria serão composições baseadas na atividade cerebral dos pequenos roedores, transformando dados científicos em música, uma autêntica orquestra neural. Conforme a atividade neuronal era maior ou menor, então eu tinha um número maior ou menor que eu projetava nos parâmetros musicais. Então, se o rato estava tendo uma grande atividade, ele produzia notas musicais de frequências altas. Se ele tinha ficado mais leso durante algum período, ele produzia uma nota musical de frequência mais baixa, mais grave. Isso também foi aplicado ao parâmetro intensidade, então maior atividade, o som ficava mais intenso ou mais alto e mais baixo ou menos intenso. O ritmo das notas foi dado justamente pelos instantes dos disparos do neurônio. A gente fez um protótipo de mais ou menos 20 segundos, com os primeiros 20 segundos de disparos do rato. O nosso horizonte aponta para fazer uma composição que se valha de mais do que um neurônio, porque esse primeiro experimento foi feito com um neurônio apenas. E aí então fazer uma orquestra de neurônios. O objetivo do projeto, por enquanto, é puramente artístico, mas além de resultar em composições, a equipe já vislumbra resultados ainda mais inusitados. Usando essa música, a composição gerada por populações de neurônios, possa apresentar isso a sujeitos, e verificar as possibilidades de classificação, de discernimento entre as diferentes composições das diferentes áreas e ver se existe a percepção possível de será que a composição gerada pelo córtex visual primário é diferente do córtex visual somestésico e da região da memória e hipocampo? Um programa de computador que funciona como uma calculadora que compõe. Um outro que marca o tempo da música e até afina instrumentos. Vamos agora conhecer os projetos Jay Sinker e Maestro. Joseph Schillinger foi um compositor e teórico musical nascido na Ucrânia, na virada do século passado. Ele migrou para os Estados Unidos, onde se tornou colega de Nicholas Slominski, Leo Theremin e o professor e conselheiro de compositores como Glenn Miller e George Gershwin. Foi nos Estados Unidos que ele criou um sistema Schillinger de composição musical baseado em operações matemáticas.
O sistema Schillinger de composição musical, ele é um tratado editado post-mortem. A viúva dele autorizou um editor, Arnold Scholl, a compilar, dar um polimento e editar como um livro. É um livro de quase 1.700 páginas, 2 tomos, dividido em 12 livros. A inovação criada pelo grupo da UFRN é a elaboração de um aplicativo, o J-Syncer, baseado em técnicas do sistema Schillinger de composição musical. Sua interface gráfica teve inspiração no design de calculadoras científicas. O nosso projeto visa passar um pente fino no sistema e cada técnica que é apresentada lá gerar um método para esse aplicativo. O aplicativo ganhou uma cara mesmo de uma calculadora onde as técnicas equivalem a funções, como se fosse uma calculadora científica. A primeira edição do projeto cobriu o livro 1, Teoria do Ritmo, e a gente estudou algumas técnicas da teoria do ritmo e implementamos como funções na calculadora. A primeira delas é a resultante de interferência entre geradores de pulso. Nessa técnica, o Schillinger apresenta uma possibilidade de você gerar ritmos interferindo pulsos. Então você tem um pulso de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e um pulso de 2, 2, 1, 2. E você pode interferir e você tem um tá, 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 tá. Isso ele fazia na época com um papel milimetrado. Então o que a gente faz é uma espécie de atualização dessas técnicas para a nossa geração agora que tem o computador como ferramenta principal. Juliana Bezerra, bolsista do DIMAP, Departamento de Informática e Matemática Aplicada, é responsável pela programação e criação da interface gráfica da calculadora musical. Bem, o processo de composição já é matemático por natureza. E a característica matemática é frisada com um design de uma calculadora, né, que já mostra que existem operações, somas, sincronizações, tudo o que uma calculadora mostra com seus números, com suas operações, e na verdade existe nesse processo composicional. É mais um jeito de modelar uma interface simples e aliar isso às características matemáticas de ambas as figuras, tanto o processo composicional quanto a figura da calculadora em si. Um outro aplicativo desenvolvido na Escola de Música é o Maestro, um metrônomo virtual. O metrônomo musical mecânico é um aparelho inventado em 1814 pelo relojoeiro holandês Dietrich Nicolaas Winkel. O invento era uma espécie de relógio que produzia um pulso regular e ajudava os músicos a marcar o tempo da música que interpretavam. O instrumento se manteve inalterado por anos, até que os primeiros metrônomos eletrônicos fossem inventados, com funções praticamente inalteradas com relação ao instrumento mecânico. Nos últimos anos começaram a surgir programas de computador que desempenham a função do metrônomo, e aí que entra o Maestro, um software desenvolvido na Escola de Música que repensa e amplia o funcionamento de um metrônomo virtual. O Maestro veio repensar na maneira de se criar um metrônomo virtual e implementar novas funcionalidades, implementar recursos que visem explorar todo o potencial que a máquina tem para oferecer como um metrônomo virtual e utilizar esse potencial de maneira a facilitar o estudo do músico, a melhorar, aprimorar a experiência do músico que tem que usar aquele metrônomo, especialmente tendo em conta que certamente aquela ferramenta é uma ferramenta que o músico, seja ele amador, profissional, qualquer instrumento que ele venha tocar, é certamente uma coisa que ele vai usar o dia inteiro. E aí o Maestro fornece essas ferramentas novas, né, uma série de paradigmas novos que vão implementar uma experiência do usuário muito melhor. O Maestro está sendo desenvolvido tendo o músico como prioridade. Suas funções foram pensadas para facilitar a utilização do software enquanto ele utiliza seus instrumentos, sem atrapalhar na prática e estudo. Outra vantagem é a capacidade de personalizar suas ações e possibilidade de interação entre os usuários. O programa ele foi pensado para ter esse caráter de criar um ambiente de estudo para esse indivíduo, porque ele pode tanto alterar a aparência do programa, que a gente chama as skins, né, ou os temas, e ele personaliza, o programa é muito personalizável. Então ele pode customizar isso para facilitar e otimizar essa produtividade dele. Com a personalização dos temas, você pode personalizar os sons. Isso quer dizer que você pode escolher sons diferentes para cada tema,
Cada tema vem com um conjunto de sons diferentes, cada tema vai providenciar sons que têm a ver com a ideia do tema, e você ainda pode escolher, se você não quiser nenhum som dos sons gravados que vêm junto com os temas, você pode escolher notas e instrumentos MIDI que façam a vez da batida da cabeça do compasso, da batida dos tempos. Então você pode substituir todos os sons. Mas foi pensado para melhorar o estudo da música em si, a prática. Então ele é todo organizado de maneira que as suas funcionalidades deem certo realmente. A sua arquitetura é bem projetada, bem organizada. Os seus componentes trabalham de forma separada, para que assim ele possa dar suporte à troca de temas, sem interferir na troca de linguagens do programa, ou então da troca dos sons. Já em relação à experiência do usuário, a gente pode perceber no Maestro que ele tem uma interface muito enxuta, né? Ela é muito simples. Então, apesar de oferecer todos esses recursos, ele simplifica o acesso a eles, permitindo que o estudante ou o músico, em geral, ele se concentre apenas no seu estudo e não tenha tantos cliques para chegar ao objetivo dele. Uma outra grande ferramenta é que o Maestro pode salvar todas essas coisas que eu falei em perfis. E aí você pode criar um banco de perfis, de maneira que você possa criar um perfil, ou mais de um perfil, para cada trecho de uma peça que você estuda, para cada movimento de uma peça, para cada música, para cada canção, né? Uma coleção de perfis de um determinado compositor. E você pode armazenar esses perfis externamente no arquivo de perfis, pode inclusive fazer backup desse arquivo, mandar por e-mail, você pode importar perfis dos seus colegas. Então, se você, por exemplo, é um professor que está ensinando a interpretação de obras para piano de Chopin, você pode passar para os seus alunos os seus perfis de estudo de obras para piano de Chopin, e eles vão estudar exatamente conforme você planejou. Eles não vão ter que descobrir como fazer esse estudo de novo, que é uma coisa que certamente você já fez. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode continuar experimentando em nosso tubo de ensaio. Mande sugestões para o e-mail tubodensaio@tvu.frn.br. Até a próxima semana com mais um programa Tubo de Ensaio. O nosso encontro é na terça-feira às 7h30 da noite. Até lá! Ah.